E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado do boi. E a gente percebe uma firmeza ainda dos negócios em São Paulo, porém outras regiões começam a ter aí a sua pressãozinha em cima da arroba. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, hoje excepcionalmente por telefone. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas e nos ajudar a entender essa movimentação no mercado. Dá para dizer que o mercado segue firme, né, Fernando? No entanto, essa firmeza ela já começa a ser discutível em outros locais, é isso? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, é exatamente isso. A gente vive uma situação em que São Paulo o mercado continua firme, animais destinados ao mercado doméstico são negociados aí a partir de R$330 por arroba, animal padrão China voltou a ser negociado no começo dessa semana a R$350 por arroba, mantendo ali aquela nossa máxima para o mercado de boi. Então o mercado paulista ele continua firme, mas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, existem tentativas de compra aí abaixo da referência que têm resultado em negócios. Negócios pouco volumosos, não são grandes negócios, mas de qualquer maneira elas estão sendo traduzidas aí em negociações. Os frigoríficos estão conseguindo comprar a preços mais baixos nesses estados. Isso mostra uma volta da oferta, Fernando, de alguma forma? Apesar de estarem acontecendo negócios a preços mais baixos, a gente não vê assim, uma enorme fluidez das negociações nesses estados. E tem aquela questão também, né? Se o frigorífico apertar demais, se a indústria apertar demais, reduzir muito o preço, a tendência é que o pecuarista acabe saindo do mercado e acabe optando por não negociar o seu animal. Nesse momento, como choveu muito no Centro-Norte, né, tem até dificuldade logística em muitos estados, tem até uma dificuldade em relação a estradas, em relação a transportar esse boi, ele tem uma ótima condição de retenção em função desse excesso de chuvas, né? As passagens estão em boas condições, então tudo isso permite que o pecuarista tenha mais capacidade de segurar esse animal. Por enquanto, então, está parecendo mais um teste dos frigoríficos, querendo entender até onde eles podem apertar um pouquinho mais as cotações, do que propriamente uma nova tendência, então, Fernando? Exatamente isso. Não parece assim, ter aquele sintoma de forte pressão de queda que nem a gente viu em ocasiões anteriores, que o frigorífico consegue impor o ritmo dos negócios, consegue reduzir preços de uma maneira mais agressiva. Não está aparecendo isso mesmo. Tanto que o mercado é menos fluido essa semana nessas tentativas de compra a preços mais baixos. A gente vê os negócios acontecendo, mas não é volume grande como eu relatei. Então, tem que ficar atento a esse movimento, mas de qualquer maneira os frigoríficos não estão com essa capacidade de baixar tanto o preço assim por enquanto. Muito bem. Agora, olhando aí para a dinâmica de precificação, você lembrou dessa diferença, desse ágio, né, entre o que se paga pelo boi do mercado doméstico e o boi China. Essa diferença se justifica? Os números das exportações mostram isso? Sim, a segunda semana de janeiro já trouxe números muito bons em termos de receita, principalmente. E aquilo que a gente conversou na primeira entrevista que eu cedi esse ano, né? O frigorífico pagando R$340, R$350 por arroba é porque ele precisa cumprir algum contrato de exportação que foi firmado. Ele precisa atender essa demanda que apareceu em relação ao mercado chinês. Então ele não estaria pagando esse 340, esse 350, vamos dizer assim, de graça, né? Fortuitamente. Ele pagou esse patamar de preços porque já tem uma contrapartida ali engatilhada. Então, daqui em diante,
expectativa é que o desempenho das exportações brasileiras siga nessa crescente e volte aí num bom nível de exportação. Ontem saíram os números da SECEX, né? Que mostrando que a média diária de negócio com a carne bovina ficou em 7.200 toneladas, isso na segunda semana de janeiro, um avanço aí de 34% frente à média exportada em janeiro do ano passado, que era em torno de 5.300 toneladas. Os preços médios também subiram, ficaram próximos aí a 5.161, quase 162 dólares por tonelada, uma alta de 14% frente aos dados divulgados em janeiro de 2021, quando esse preço médio era de 4.510. Ou seja, uma mudança de patamar considerável nesse início de ano, né, Fernando? É exatamente isso, um resultado bom, é um resultado que a gente precisa realmente comemorar, depois de tudo que a gente acompanhou no último quadrimestre do ano, uma dificuldade muito grande realmente em dar vazão a essa exportação de carne bovina com essa ausência chinesa, e agora a gente tem até um cenário positivo para a gente trabalhar em torno das exportações brasileiras em 2022. Então esse é um aspecto muito interessante, a gente sabe que essa exportação da carne com destino ao mercado chinês foi um dos grandes fatores de alta do mercado do boi nesses últimos 2 anos e meio, e realmente esse retorno ao bom desempenho de exportação precisa ser comemorado pelo setor. Agora, até que ponto essa frouxidão aí do mercado doméstico pode atrapalhar uma alta ainda mais significativa aí para a arroba do boi China? Ou são mercados distintos, um não vai interferir no outro, Fernando? Na verdade, o que acontece é que, apesar das exportações terem ganho relevância nos últimos anos, a maior parcela da nossa produção fica aqui no mercado interno, né? Essa questão da economia brasileira, novamente, apresentamos evidentes dificuldades macroeconômicas, a gente está num período do ano em que o consumidor brasileiro é menos capitalizado, tem que pagar IPTU, IPVA, a compra do material escolar. Tudo isso tem um peso grande nessa composição do consumo. Além disso, a gente tem que citar aqui que os preços das proteínas concorrentes, da carne suína e da carne de frango, tiveram um mês de dezembro e um mês de janeiro, por enquanto, muito ruim nesse momento. Os preços caíram demais, os preços caíram de uma maneira bem agressiva, e isso também está pesando nessa decisão do consumidor final, que acaba optando por proteínas mais acessíveis. Então, a gente até viu alguma alta dos preços da carne no atacado para a carne bovina, especificamente, um boi casado aí de R$20,70 até R$21, mas de qualquer maneira é um cenário que ainda preocupa em função do que está acontecendo com as proteínas concorrentes, com a carne de frango e com a carne suína. Então, ficar atento a isso aí, e vai ser um fator importante. Nesse ano de 2022 vai ser mais um ano em que a maior parcela da população brasileira vai optar por proteínas mais acessíveis, principalmente frango e ovo. Qualquer sobra aí de carne no mercado pode dar uma pressionada, então, aí. Exatamente isso. É essa a leitura que a gente faz em relação ao mercado doméstico. A grande questão para o mercado o que ajuda exatamente essas nossas proteínas concorrentes, nessa composição de preço, é exatamente o fato da carne bovina se manter num patamar muito elevado. Essa sustentação dos preços da carne bovina chega a ser até importante, e a suinicultura e a avicultura estão operando com margens muito desgastadas nesse começo do ano, pensando até nos preços do milho, que agora estão superando aí a barreira dos R$100 novamente. Então, tudo isso, esse preço sustentado da carne bovina acaba atuando até como ajudando essas proteínas realmente, e inicia um ano de uma maneira bem preocupante. Bom, mas de qualquer forma, vale a atenção. Você acredita em volta da oferta? A grande questão aqui nas próximas semanas é que, como as passagens têm boas condições, o pecuarista tem uma boa capacidade de retenção, ele não tem urgência para vender agora também. Então, tudo isso vai sendo trabalhado, não tem pressa para negociar. Eu não vejo o mercado tão ofertado assim nas próximas semanas. Vamos continuar trabalhando com uma oferta restrita. Essa, aliás, vai ser uma característica importante no primeiro trimestre, vai oferecer um bom suporte aos preços aqui no mercado brasileiro. Então, esse é um foco bem interessante para a gente acompanhar. Mas agora a decisão de venda do pecuarista. Ele tem uma capacidade boa de retenção
E, lógico, fazer o alerta aos confinadores, a quem está trabalhando com confinamento ou semi-confinamento, que os custos de nutrição animal voltaram a ser uma preocupação muito grande nesse início do ano, como eu já mencionei, com o preço do milho superando novamente R$100 a saca em diversos estados aqui do Brasil, exemplo aqui da região sul e também em São Paulo. Então tem que ficar atento aí a essa estrutura de custos, a essa composição que acaba pesando no final das contas. Apesar dos patamares elevados de preços aí da arroba, o custo de produção pode tirar aí parte da margem prevista pelo produtor, então. Exatamente. A gente tem que pensar também que a reposição está num patamar alto ainda de preços. Os preços da nutrição animal não são baratos nesse início de ano, nem um pouco. Então isso acaba realmente pesando na margem do consumidor. Então a decisão de venda tem que ser muito bem trabalhada, muito bem feita. E lógico, aquele alerta que a gente faz semana a semana. As ferramentas de proteção estão aí para serem utilizadas, né? Então você consegue melhorar muito a sua margem, suas receitas, se você utilizar essas ferramentas aí no seu dia a dia. Então é muito importante, a gente está falando de um negócio bilionário, afinal de contas, né? Então todos os cuidados aí são pouco, né? Quando a gente fala de gestão de risco no mercado pecuário. Boa, Fernando. Obrigado pelas dicas, meu amigo. Muito obrigado. Volte sempre. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.